Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, então, temos aqui a figura do problema, da situação descrita, tá? E o que é que está acontecendo aqui nesse momento? Temos um capacitor que ele está carregado a uma bateria de tensão constante. O meu V ele é constante. Vou escrever aqui, ó. V que a tensão da bateria ela é constante, tá? Ela não é alterada. E aí esse dielétrico ele é inserido dentro do capacitor. O que acontece no momento que ele é inserido? A partir do momento que ele começa a entrar nesse capacitor, surgem umas cargas induzidas aqui de sinais opostos, tá? Então você vai ter umas cargas negativas aqui e outras positivas aqui. Em muitos problemas a gente despreza aquele chamado efeito de borda, tá? Nas bordas ali das placas de um capacitor entre duas placas paralelas. Mas acontece que nesse caso elas são interessantes porque é justamente onde ocorre o campo elétrico aqui, a interação entre eles, e como aqui está carregado positivamente e aqui devido às cargas induzidas está negativamente, vai ter uma força para cá de atração. Acontece que essa distribuição ela não é uniforme, não é bonitinha. Então você vai ter um campo elétrico aqui de interação entre eles um pouco diferente, tá? Mas, de fato, você tem uma força para cá atrativa, uma força para cá atrativa também, e a resultante, obviamente, vai estar então na direção como se estivesse puxando esse dielétrico para dentro, para o interior do capacitor. E aí, tem uma corda que ela vai estar esticada e vai estar sendo produzido aqui um harmônico em tal configuração. A força na qual o dielétrico vai estar sujeito aqui, sendo atraído para dentro do capacitor, vai ser a atração, ela vai estar em equilíbrio, vai estar igual em módulo à atração que está esticando essa corda para ela formar tal harmônico, ok? Então, como essa força ela não é simples de calcular, a gente vai partir para uma estratégia um pouquinho diferente. Isso daqui, essa configuração, é como se eu tivesse um capacitor equivalente da seguinte maneira. Ó, quando ele começa a entrar no dielétrico, essa distância aqui na qual ele está no interior, eu vou chamar de x. Então essa distância na qual ele não está aqui com o dielétrico, ela vai ficar B menos x. Então B menos x corresponde a essa distância. É como se eu tivesse basicamente dois capacitores e eles estão sujeitos à mesma DDP. Eles estão ligados aqui à mesma tensão. Então dois capacitores com a mesma tensão é como se eles estivessem em paralelo. Então eu posso desenhar a configuração equivalente desse sistema. Ó. Você tem bem aqui um capacitor com um dielétrico em paralelo com o espaço que está sem o dielétrico. Então, é como se aqui fosse o meu C1 e aqui fosse o meu C2 e aqui está o meu dielétrico K. Eles estão com a diferença de potencial constante entre eles, que vale V. Feito isso, eu posso encontrar a minha capacitância equivalente. Já que eles estão em paralelo, basta eu somar. Então, minha capacitância equivalente, que é o SEC, vai ficar C1 mais C2. C1 eu vou falar que vai ser a parte livre. C2 vai ser a parte preenchida com dielétrico. Então vai ficar da seguinte forma. A minha capacitância equivalente vai ficar para a parte livre ε0 vezes a área, tá? A área vai ficar B vezes x, então vai ficar B, que multiplica B menos x, dividido pela distância entre as placas, que vale D. E o capacitor com o dielétrico vai ter a permissividade E, que vale K vezes ε0, vezes a área da região dele aqui, ó, corresponde a x vezes B, ok? Então vai ficar B vezes x, dividido pela distância entre as placas, que também vale D. Dessa expressão aqui, eu posso simplificar e organizar da seguinte forma. Ó. Aqui temos ε0 vezes B dividido por D. Isso que multiplica esse termo com esse. Para eu colocar em evidência o meu x, por exemplo, caso eu queira, vai ficar da seguinte forma. Ó. Fica B mais K que multiplica... Não. B mais x que multiplica K menos 1. Então perceba que se eu multiplicar esse termo vezes o B,
E esse termo aqui, vezes essa relaçãozinha aqui, vai dar justamente o que temos aqui em cima, ok? Então, vou anotar essa expressão, vou marcar aqui. E vamos para cá continuar, porque agora eu vou encontrar a energia que esse sistema possui, tá bom? A energia que está envolvida nesse capacitor com esse dielétrico. Então eu vou falar que a energia, ela vale U, e ela pode ser encontrada como a tensão ela é constante. Eu vou escrever como C ao quadrado. Não, posso escrever ela como C vezes V ao quadrado sobre 2. Onde V é a minha tensão elétrica. Então, substituindo aqui, vai ficar ε0, B, dividido por 2 vezes D, que multiplica B, mais X, K menos 1, vezes V ao quadrado. E aí eu vou encontrar força. Já que eu estou na eletrostática, eu posso dizer que a minha força elétrica ela pode ser encontrada como uma derivada da energia em relação à posição. Então F ficaria igual a menos du dx. Como eu estou interessado no módulo, então a minha força F vai ficar a derivada dessa grandeza em relação a x. Esse termo aqui eu vou simplificar porque é uma constante e a derivada em relação a x vai ficar só 1, tá bom? Então vai ficar ε0 b K menos 1 vezes V ao quadrado dividido por 2 vezes D. Essa é a expressãozinha que a gente encontra para força. Acontece que essa força é igual à tração, né? Como eu tinha conversado com você. Então, para a frequência de um harmônico número n qualquer, corresponde a n dividido por 2L vezes V, onde V é a velocidade dessa corda. Então fica n sobre 2L raiz quadrada de T ou F sobre μ, onde μ é a densidade linear. Então, finalmente, a gente encontra que a nossa frequência para o primeiro harmônico vai ficar 2L raiz quadrada de ε0 vezes B vezes K menos 1 vezes V ao quadrado dividido por 2 vezes μ D. Perfeito. Então aqui temos a nossa, eu posso até tirar o V da raiz, mas aqui já chegamos ao resultado final da nossa frequência. Chama sua atenção para o fato de caso o capacitor ele não tivesse conectado a uma tensão constante. Se ele não tivesse conectado a uma tensão constante, eu iria utilizar a ideia de que a carga seria constante, porque ela não teria para onde se movimentar, né? Não teria o agente externo aqui. Então, a expressão da energia que eu utilizaria não seria essa. Seria Q ao quadrado sobre 2C. Bem, então vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um problema de capacitor com ondulatória. E um grande abraço.